Imagine um mundo em que não há mais barreiras entre o mundo físico e digital. Pessoas andam com óculos de realidade aumentada que projetam desde mesas de trabalhos até os seus amigos na sua frente para que elas possam bater um papo. Um mundo onde você pode comprar pedaços da lua digital, negociar as suas terras e viajar para lá sem precisar de um foguete. Onde você pode conversar com seu amigo da China como se ele estivesse bem na sua frente. Esse mundo está mais próximo do que você imagina e vai subverter a nossa visão de vida, economia e relacionamentos no geral. E sim, eu estou falando do metaverso, considerado o sucessor da internet que quebra todos os limites que a gente tem com o mundo digital hoje. O metaverso não é aquela coisa de filme que a gente vê na Matrix, por exemplo, ou um simples mundo de diversão e games. Ele pode afetar literalmente toda a economia e o nosso modo de viver no dia a dia. Por isso é fundamental que você entenda mais sobre essa tendência. Então vamos começar pelo básico aqui, afinal, o que é e como funciona o metaverso? Porque esse nome aí parece até coisa de filme. E não deixa de ser isso. Como eu disse, o metaverso é considerado por muitos como o próximo capítulo da internet. Um dos grandes defensores, por exemplo, é o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg. O bilionário acredita que ainda temos uma forma muito primitiva de usar a internet e interagir com outras pessoas. Todo engajamento, interação e relacionamento no mundo digital é feito através de um retângulo luminoso que nós chamamos de celular. A gente carrega esse celular para todo lugar no nosso dia a dia e, de certa forma, já vivemos em um universo paralelo onde a gente está sempre por dentro do que está acontecendo nesse mundo separado do físico. Agora, o que o metaverso faz é expandir mais essa visão. Por que se limitar a um simples retângulo luminoso? Não é assim que os humanos estão acostumados a interagir no geral e a gente ainda precisa trabalhar bastante nesse conceito. E explicar o metaverso hoje é tipo explicar a internet quando ela estava surgindo há algumas décadas. Ou seja, é mais difícil de visualizar algo que você ainda não está vendo na prática. Mas eu vou trazer vários exemplos que com certeza vão ajudar você a entender melhor. Então vamos começar com uma definição básica aqui. Metaverso é um ambiente imersivo e descentralizado que envolve tanto o mundo físico quanto o mundo digital, permitindo que as pessoas possam vivenciar experiências muito próximas da realidade de forma síncrona e constante. Para ficar mais claro aqui, eu vou destacar alguns principais pontos do que as pessoas consideram como sendo o metaverso. Apesar disso, nós ainda não temos uma definição fixa sobre o que é isso. Tem muito debate, mas já sabemos alguns principais pontos que a gente precisa considerar. O primeiro deles é um ambiente síncrono e constante. Ou seja, o metaverso é que nem o mundo real, ele está sempre acontecendo. Não é que nem um game em que você pode dar pausa de vez em quando. É claro que, assim como no mundo normal, no metaverso você pode se programar, pode marcar reuniões, agendar programas que você tem para fazer por lá, mas de qualquer forma ele está sempre acontecendo, nunca para. É uma experiência em tempo real onde as pessoas estão sempre interagindo. O segundo ponto aqui é que o metaverso é para todos. Ou seja, ele não é limitado a pessoas específicas. Todos podem participar, interagir e fazer suas atividades por lá, sozinhos ou com outras pessoas. O terceiro ponto muito relevante é que o metaverso conta com a sua própria economia. Isso já diferencia ele bastante, por exemplo, de jogos virtuais ou simples mundos virtuais. Nele você pode fazer coisas que você faz no mundo real, como comprar terras, negociar ativos, investir em ações, criar sua própria empresa e trabalhar. E sim, parece muito com aqueles episódios de Black Mirror ou a própria Matrix. Quarto ponto do metaverso é que tudo está interligado. Pense no metaverso como a internet. Não é um console, um celular, um computador, um óculos inteligente. Nada disso. Ele está presente nesses dispositivos e vai bem além deles. Ou seja, todo tipo de bem digital e físico pode fazer parte do metaverso, independente da marca dele, da disponibilidade de alguma plataforma. É tudo interligado. Assim como eu posso usar um tênis da Adidas e interagir com uma pessoa com um tênis da Nike no mundo real, no metaverso é a mesma coisa. A gente pode usar coisas de diferentes marcas em um mesmo ambiente. Isso vai ficar mais claro quando eu trouxer alguns exemplos para você. O quinto ponto aqui é conteúdo e experiências. No coração do metaverso temos vastas quantidades de conteúdos criados por organizações e contribuidores individuais. É um ambiente com experiências diversificadas, assim como é na vida. A gente pode vivenciar coisas diferentes no mesmo lugar, como jogar um poker e depois a gente vai para o trabalho no próprio metaverso, depois projeta um escritório. E por fim, o sexto ponto é descentralização. Aqui entre o mesmo ponto que eu falei da internet. Idealmente, o metaverso não é necessariamente controlado por uma única instituição. Por exemplo, a internet, a gente não consegue falar que tem um dono
dono, tipo, os Estados Unidos é dono da internet, ou o Google é dono da internet. Ela é aberta para todos. E é claro, como eu falei, existe muito debate sobre se esses pontos realmente são todos necessários para que a gente considere algo como metaverso. E também já temos algumas ideias e debates relacionados à nossa própria identidade por lá. Se a gente vai ter um avatar, por exemplo, que vai ser utilizado em todo local, ou se vai ser mais difícil da gente ter isso, assim como é na internet hoje. A gente, por exemplo, pode criar um perfil no nosso Facebook que vai ser diferente do nosso perfil no Google e do nosso perfil em outros lugares na internet. Eu já vou trazer exemplos para você entender melhor. Mas agora que já ficou um pouco mais claro, eu vou entrar rapidinho nas tecnologias que constituem o metaverso. Porque o metaverso em si não é uma única tecnologia, ele é um ecossistema gigantesco com várias diferentes tecnologias que a gente precisa estar de olho. Eu peguei apenas algumas das principais que estão entre as maiores candidatas para protagonizarem a nossa transição para o metaverso. A primeira delas é a realidade estendida. Ela contempla a realidade virtual e realidade aumentada. Ambas elas funcionam como uma extensão da nossa realidade. Enquanto na realidade virtual o usuário fica imerso em um ambiente totalmente digital, tipo como se fosse o mundo mesmo, que ele usa aqueles óculos do Rift, que você provavelmente conhece, na realidade aumentada a gente projeta informações digitais no mundo físico. É tipo aqueles filtros do Instagram, do Snapchat, ou o próprio joguinho Pokémon GO, em que você pode ver os bichinhos lá na rua, no local físico. A segunda delas é a blockchain. Eu fiz um vídeo só sobre ela, você pode ver no card aqui em cima. A blockchain provavelmente vai ser essencial na construção do metaverso. Isso porque, lembra que eu falei do ponto da economia que tem no metaverso? Então, quem pode viabilizar isso de forma descentralizada e prática é a própria blockchain, com o uso de criptomoedas, por exemplo, para que a gente possa transacionar as coisas por lá, e também para registrar e negociar bens digitais, o que vai ser facilitado pelos NFTs. Outra tecnologia são as Brain Machine Interfaces. Resumidamente, são interfaces cerebrais que conectam nós, humanos, com as máquinas. São equipamentos que conseguem captar e interpretar sinais emitidos pelo nosso cérebro para que a gente possa enviar comandos para máquinas como celulares, por exemplo, ou os próprios Smart Glasses. Tem um vídeo também que eu falo sobre a Neuralink, que é uma das iniciativas do Elon Musk, que constrói uma interface dessas e ela já está bem avançada. E por fim, mas não menos importante, e muito menos a última, porque tem várias outras, temos a computação em nuvem. Claro que para que tudo isso funcione, a gente precisa de uma infraestrutura gigantesca para suportar a quantidade de dados que vão ser trocados no metaverso. É muito recurso computacional que precisa ser expendido nisso, e por isso a computação em nuvem vai ser essencial. Eu já vou falar um pouco mais sobre os desafios. Agora eu queria finalmente trazer alguns exemplos de iniciativas e empresas que estão mais próximas de construir um metaverso. A primeira delas é a Epic Games, a empresa americana de videogames que, além de outros jogos, tem o Fortnite. O próprio CEO da empresa já compartilha abertamente a sua visão sobre o metaverso e como eles querem atingir isso. E falando especificamente do Fortnite, o jogo bombou nos últimos anos. E um dos seus maiores diferenciais, além da jogabilidade, a experiência lá dentro, é a compatibilidade que o jogo tem com diferentes plataformas. Você pode jogar Fortnite no computador, no Xbox, no PlayStation e até no celular. E também as diferentes plataformas podem ser integradas. Por exemplo, eu posso jogar no computador com o jogador de Xbox. Geralmente no mundo de jogos é muito difícil a gente ter essa integração entre diferentes plataformas. Por isso já é um grande diferencial do jogo. Mas ele vai bem além disso e é por isso que ele está mais próximo do metaverso. O jogo cria um ecossistema, tanto físico quanto digital, em que as pessoas interagem em eventos, por exemplo, físicos e digitais também. Não só isso, mas o jogo traz várias identidades do mundo físico que a gente tem, cantores, personalidades famosas, filmes como Os Vingadores e vários outros elementos que compõem a nossa cultura e são trazidos para dentro do jogo. Onde mais você vai conseguir ver o Thanos dançando twerk com um personagem de Stranger Things. Percebe como os personagens estão em uma plataforma que une todos? Independente do tipo de filme, do personagem, eles podem interagir entre eles. É tipo como acontece no mundo real, a gente não fica no nosso mundinho, a gente interage com outras pessoas, pelo menos no geral. Como eu já disse, o metaverso não é um jogo, Fortnite não é um metaverso ainda, mas alguns conceitos que ele está trabalhando são bem parecidos com o que eu estava falando de vocês na questão de construir um ecossistema integrado e que tenha uma experiência mais imersiva. Outro exemplo que eu queria trazer agora é do Facebook. O CEO acredita tanto no metaverso que quer que o Facebook seja visto pelas pessoas não como uma empresa de mídias sociais e desenvolvimento de aplicativos, mas como uma empresa de metaverso. E ela já investe bastante em óculos de realidade virtual, blockchain e até chegou a se aventurar em interfaces cerebrais. Além de tudo isso, o Facebook conta com a sua plataforma chamada Facebook Horizon, que é basicamente um mundo virtual onde idealmente você pode fazer
tudo. Os funcionários, inclusive, já utilizam ela em algumas reuniões em substituição de ferramentas que a gente conhece como o Zoom e o Google Meet. E eles conseguem interagir entre eles por meio de avatares, como se estivessem em um ambiente físico. Além do Facebook e Epic Games, nós temos outros grandes candidatos para participar dessa revolução. Entre eles a Amazon com a AWS, por exemplo, seu serviço de computação, que pode ajudar bastante na infraestrutura para o metaverso. O Google também, que já faz indexação de quase todo o conteúdo na internet dentro dessa plataforma, com certeza vai ter um papel relevante, ele já investe também em realidade estendida. E é claro, temos outras iniciativas menores de empresas com propostas muito interessantes e que estão fazendo avanços bem legais. Dá uma olhada em alguns exemplos aí que eu acho que você vai gostar. O primeiro é Star, um espaço virtual totalmente centralizado, onde você pode comprar, vender e trocar satélites virtuais, espaçonaves e pedaços de terra quando você explora o sistema solar. Ele vai além de simples joguinho, você pode realmente construir coisas por lá e vender elas, conseguir transformar isso em dinheiro, começa a construir uma economia. E a ideia da empresa é ir bem além disso. Por fim, nós temos o VR. O VR é uma proposta bem interessante. A empresa combinou realidade aumentada com a blockchain para criar uma camada digital sobre o mundo. E nessa camada digital você pode comprar espaços que representam reais endereços. Por exemplo, eu posso comprar um hexágono de terra aqui na minha casa que representa esse endereço no mundo digital, utilizando as criptomoedas da plataforma. E a ideia não é que você vá simplesmente comprando terra e se divertindo. As pessoas podem desenvolver seus próprios modelos digitais onde elas compraram as suas terras. Então eu posso fazer, por exemplo, um evento em uma localização específica onde as pessoas vão ter acesso com o próprio celular a alguns elementos 3D de realidade aumentada que podem contribuir para o entretenimento e interatividade como um todo. Por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre as vantagens, afinal, por que é relevante esse metaverso e também alguns desafios que a gente tem pela frente para construir ele. Crescimento de carreira. Isso está muito associado à quebra de limites entre o digital e físico. Hoje em dia, por mais que a gente já tenha as políticas de home office, não é a mesma coisa que o escritório. Então, geralmente, as pessoas que estão no escritório, no espaço físico, têm mais tendência para crescer na carreira, porque elas conseguem interagir mais com as outras pessoas e, consequentemente, conquistarem mais sucesso nesse quesito profissional. Como o metaverso quebra essas barreiras e permite uma experiência imersiva que parece mesmo o mundo real, você pode instantaneamente se teletransportar para um lugar de reunião no seu trabalho sem estar lá. Isso facilita bastante que as pessoas tenham mais acessibilidade a trabalhos diferentes e também possam crescer mais na carreira. Então nós temos bastante chão pela frente no termo de tecnologia, talvez não tanto em tempo, porque a tecnologia avança num ritmo exponencial. Ou seja, pode ser que a gente se surpreenda, como já aconteceu várias vezes antes. E agora, o que esperar? Bom, por mais que a gente não tenha ainda um metaverso oficial, a gente já tem vários bilionários, como eu mostrei, de olho nele. Não só de olho, mas investindo pesado nisso. Ou seja, é uma tecnologia que a gente precisa manter no nosso radar e estudar um pouco mais sobre, porque ela pode impactar bastante as nossas vidas. The digital land is the main asset of the Arcona ecosystem. You can buy, sell, rent, or lease it using the Arcona ERC20 token. Our blockchain-based smart contract will guarantee your copyright and property rights are protected. The system is automated, so any royalties for content creators or rent payments for digital asset owners will be processed automatically. See you soon in our digital land. Merging reality with the virtual world has been a sci-fi vision for a long time. Niantic Lightship allowed us to start working towards that vision. When we were invited to the week-long Lightship Global Jam,
We knew that, with their new SDK, we wanted to blur the line between digital and physical reality. As the first step, we created an augmented reality experience for the wonderful Zrinjevac Park in Zagreb. By using the Lightship meshing system, we were free to build an experience in which you can interact fully with your environment. Experience where digital objects completely respond to the real world. Seria o metaverso o futuro da internet? Ou uma versão aprimorada da realidade virtual? Eu poderia dizer que o metaverso é uma réplica de nosso mundo que se funde com ambientes reais e virtuais. No passado, por exemplo, as pessoas criaram lojas físicas. Muito tempo depois, elas criaram a internet. Agora, espaços virtuais estão sendo desenvolvidos. O conceito, claro, está apenas no começo, mas tem um potencial enorme. E alguns analistas afirmam que o metaverso, sim, é o futuro de nossa internet. Não apenas para entretenimento, mas será, a nova economia, muito maior do que a atual, baseada na internet. A Nvidia é um exemplo de uma das empresas cujos investimentos no metaverso já levaram alguns especialistas a afirmarem que ela um dia poderia valer mais do que a Apple. Ou seja, nós temos uma nova corrida do ouro. O Facebook, inclusive, está investindo há anos em realidade virtual e em realidade aumentada para o metaverso. Aliás, em uma declaração, Mark Zuckerberg disse esperar que um dia as pessoas deixem de ver a empresa como uma rede social e passem a vê-la como uma empresa do metaverso. Desta semana, ele elevou ainda mais os seus investimentos ao anunciar a contratação de 10 mil pessoas na Europa para ajudar a desenvolver o seu metaverso com uma união de vários mundos. Em vez de apenas ver o conteúdo, você estaria dentro dele, explicou Zuckerberg numa entrevista ao blog de tecnologia The Verge, contrastando a ideia do metaverso com as atuais páginas bidimensionais da internet. De certo modo, tudo isso ficaria ainda mais imersivo em uma realidade virtual. Dessa forma, a publicidade visual e a presença de marcas é o que mais desperta a atenção das empresas, já que significa maior espaço de exposição dos seus produtos. Agora, se você fizer uma comparação com jogos interativos atuais ou de construção de mundos, como Fortnite, Minecraft, PUBG e Roblox, vai perceber que todos eles têm algo em comum. Isso porque todos têm elementos do metaverso, onde os usuários podem trabalhar e colaborar, participar de eventos e trocar dinheiro real por mercadorias e serviços virtuais. Me lembro que quando a internet se popularizou na década de 90, existiam várias tecnologias que, em teoria, permitiam o chamado metaverso, voltado para a realidade virtual, com criação de espaços em 3D, mas não deram muito certo na época. O mundo não estava preparado para essa tecnologia ainda, né? No começo do século XXI, teve o jogo Second Life. Muitas empresas gastaram fortunas para entrar nele. Era um tipo de metaverso, ou pelo menos se vendia como um, mas também não emplacou. Era limitado demais. Isso porque esses mundos são fechados. No metaverso, essa realidade virtual deve permitir que você possa se mover livremente entre esses diferentes mundos digitais. Os usuários poderiam até mesmo ter uma única identidade virtual. Todo mundo pagaria usando uma criptomoeda. Atualmente, a maioria dos espaços virtuais se parecem mais com o interior de um game do que com a vida real. E é o desafio, transformar esses espaços, conectá-los ao mundo real, e assim você pode comprar algo no metaverso e o produto chega para você no mundo real. O valor seria descontado de sua conta real, ou do seu banco do metaverso. O Facebook, aliás, não é o pioneiro desse serviço, tá? E não tem exclusividade de desenvolvimento. A Microsoft também tem equipes no desenvolvimento dessas tecnologias. Mencionando a convergência dos mundos digital e físico, o Google também está desenvolvendo um recurso chamado Project
Starline, que simula uma videochamada usando holografia entre os usuários, por meio de câmeras de alta resolução. A impressão é que os participantes da chamada estão ali, conversando com você de uma janela. Vale lembrar que em setembro agora, por exemplo, milhões de pessoas assistiram a cantora Ariana Grande se apresentar virtualmente no Fortnite. Parece que a Epic Games está dando seus primeiros passos no metaverso também. Mas Jeff, o metaverso é muito mais interessante do que eu imaginei. Como eu vou usar essa tecnologia? O que será preciso para se conectar ao metaverso? Universalmente aceita. Essas moedas virtuais, como os On the first path, last month we launched Ray-Ban Stories, our first smart glasses in partnership with EssilorLuxottica. They're not full AR glasses yet, but they let you take pictures and videos, listen to music, and take phone calls while you're out looking at the world instead of down at your phone. And we built leading privacy features into the glasses, like the LED light whenever you're recording, which phones don't even have. And we delivered this in the iconic Ray-Ban style for just $2.99. Here, you'll see you're chatting with friends on WhatsApp and planning a game night. You can select a game, and then, as you walk over to your kitchen, you can easily just put your game onto the table and you're off. And that's the kind of experience that augmented reality will unlock. Displays, audio, input, haptics, hand tracking, eye tracking, mixed reality sensors, graphics, computer vision, avatars, perceptual science, AI, and more. So this next video shows how we're making progress on part of that with hair and skin rendering and relighting for 3D avatars. So here's an early look at hand-cloth interaction. And you can see how the movement of the cloth when the hand touches and stretches it is really remarkably accurate. So what you can see here is that a researcher is moving around various objects on the right, and then on the left you can see the high-fidelity real-time rendering of the space in the moving objects on the left without the researcher. So what's critical here is that this is all happening in real time. That's what's novel here, and that's what differentiates it from CGI. So what we've seen so far is pretty awesome, but we all know what we want. We want the whole package, a full body avatar in a virtual environment. So you're just there. So at first, that input is going to just be around enabling basic gestures, click, scroll, select. But as the technology evolves, EMG input could potentially unlock full-speed typing, and it could give you subtle, personalized controls that you can use in any situation. This experimental UI shows for the first time how EMG input could one day allow you to send a message in AR with your hand resting comfortably at your side, without ever having to look at a screen. Notice how the researcher used an overt and highly visible click gesture to send the first message. We've made a lot of progress over the last year, and we're now able to do the same thing with the smallest of movements of the hand. EMG enables this by picking up subtle neuromotor commands with remarkable precision. What's happening here is that the glasses are calculating where Ming-Fei is in the room, locating and identifying all the nearby objects based on the index mentioned earlier, and figuring out which of those objects Ming-Fei is interested in by observing her eye movements. That contextual information, in turn, enables the system to offer proactive assistance to Ming-Fei in a variety of ways. Here, the system knows that she may want to turn on the TV, so when she clicks while looking at it, the system turns it on. Ultimately, her AR glasses will tell her what her available actions are at any time. Hey assistant, where's my favorite mug? We're also working on a voice interface that will let you locate any object. Here, the system is displaying the current location of the mug. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? I think it's ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck.
Imagine a space where you can tune out distractions and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. Wait, where's Mark? I think he's in the middle of something. As empresas podem recriar todo o ambiente presencial dentro da internet, em uma realidade paralela, proporcionando uma experiência completa de proximidade e interações muito semelhantes às que nós temos hoje no mundo real. As pessoas comecem a ser atraídas para o metaverso e se transportem para esses ambientes digitais de realidade virtual ainda no início. Sabe? Algo ainda simples. Onde poderão, além de interagir, participar de eventos, fazer suas compras, organizar reuniões imersivas, ou mesmo criar seus personagens. Pouco tempo depois, quem sabe, até estudar com pessoas e ambientes e lugares totalmente diferentes. A verdade é que essa nova tecnologia que está surgindo é um universo paralelo que gera um business gigantesco. E é fundamental que as marcas acompanhem esses avanços, né? Porque esse mundo ainda desconhecido promete experiências e resultados extraordinários. Howdy! Thanks for visiting Walmart. I will be your shopping assistant module today, but you can call me Sam for short. Okay, let's get started. I have your shopping list loaded up, and I'm tracking your oil change so I can let you know as soon as it's done. You see the tomato sauce on your left? Go ahead and grab that and then place it in your cart. Great! Looks like you need a good wine pairing. Take a look to your right. Your age has already been pre-verified through your profile, so no need to wait for an ID check. Just place the item in your cart whenever you're ready. I'm getting a notification from your connected smart fridge. It looks like you already have a full gallon of milk at home. Should we put this one back? Hey, good news, your oil change is done. Your vehicle will be ready at the Tire and Lube Express. I've added the service charge to your cart. Now for the fun stuff. To electronics. You definitely saved the best for last. This TV has great reviews on Walmart.com. Add it to your cart, and I'll have it brought to the front for you. Need any accessories? Here are some options on Jet.com. Looks like that's everything on your list. Are you ready to check out with Walmart Pay? I'll have the TV brought out to your car. Thanks for shopping at Walmart and have a great day. So we're super excited. We have virtual reality in IKEA.
I think this is like a really good step for us to really push the way we design things and how we give our customers like a different kind of experience. We were so excited about the idea of it at first that a customer can really customize their living room. They can step in and change everything, choose our sofas, choose our tables. I think it's something that none of our competitors have done before, and it's a really, really exciting experience for us. We were lucky enough to have Take Leap supporting us through the whole thing. Without these guys, none of it would have happened. We started to work with Take Leap only 3 months ago. We actually were looking for a company that could help us to enhance the customer experience when they're shopping in IKEA. Virtual reality experience that is super fun and actually helps our customers to understand what our home furnishing products will look like in their own home. Super easy to use and people enjoy really a lot. And then actually they end up buying the product because they can see what it would look like in their home and then feel more comfortable with the purchase. See you later. Would you buy clothes that don't exist? And how much would you be willing to pay? Earlier this year, Benoit Pagotto's design studio, Artifact, worked with teenage digital artist Ferocious to sell 620 pairs of virtual sneakers, generating a total of $3.1 million in less than 5 minutes. I'm not looking at the fashion history to be inspired, we're looking at gaming, anime, sci-fi movies, that's our reference points. Entrepreneurs in this space say that one day, virtual fashion will become ubiquitous. The first step is understanding how the blurring of physical and digital worlds will change our definition of what's real. We have one consciousness, right? I mean, I can read Twitter and get pissed off. I don't get digital pissed off. We kind of need to let go of this notion of kind of, oh, that's digital, this is physical. We've all been increasingly living in something called the metaverse. The metaverse is nothing but the internet breaking kind of free from that two-dimensional barrier into this three-dimensional environment. And then when it starts blurring more and more with our daily life and our daily life becomes enhanced, then that's what we see as the metaverse. If it sounds a bit like science fiction to you, then you're on the right track. The dematerialization of fashion is here, and it's going to change the fashion business as we know it. What we wear says a lot about who we are. Yet fashion is also a $2.5 trillion global industry that touches everyone on Earth. I'm Imran Ahmed. I first started trying to make sense of the fashion business 15 years ago, as it was being transformed by technology, globalization, and shifting consumer values. Now I'm on a journey to see how fashion is recalibrating amid the pandemic to balance profit with purpose. This is the Business of Fashion show. Join me to see how fashion shapes business, culture, and identity, and to meet the people forging fashion's future. As the world stayed home during the pandemic, there was still somewhere to go to get dressed up. Welcome to the metaverse. The term may come from science fiction, but the business opportunities in this fast-evolving convergence of digital and physical worlds are real. The metaverse has grown out of gaming, where players already spend over $100 billion a year on virtual goods. 3 billion people, more than a third of the world's population, regularly play video games. 46% of gamers are women. And across generations, people prefer video games over movies and TV shows, making gaming the world's leading form of entertainment. Dressing avatars has come a long way from battleground beginnings. As gaming emerges as a lucrative channel for luxury brands to reach new customers,
Screenwear is the new streetwear. A growing trend in this new fashion space? Matching real-life purchases with a digital twin. New breed creatives make playful tributes to their favorite brands. Real-world cities embrace virtual fashion shows and virtual department stores. So don't write this off as a blip. It's a game changer. And we cannot yet know where it might go. Demand for one-off NFTs, unique certified digital assets, is soaring. In fashion, NFTs are the couture of the metaverse, where the unfettered creations of digital artisans can outprice those of global brands. And hyped assets, driven by scarcity, are crypto status symbols. The upside? Measurable planetary savings. Production of a digital garment emits 97% less CO2 than a physical one. The downside? Minting and mining NFTs requires skyrocketing energy consumption in the real world. The shift to more environmentally efficient methods can't come fast enough. Yet, virtual fashion facilitates the expression of multiple selves in a virtual world where brands recreate the experiences that define fashion culture, while not forgetting our eternal joy of getting dressed up in real life. Paris is the global capital of fashion, and virtual fashion is no exception, as the city sets its sights on becoming more technology-focused. My first stop is to meet with Ian Rogers, who moved to Paris from Silicon Valley in 2015 when he was appointed Chief Digital Officer of LVMH, acting as a kind of digital whisperer to C-suite executives of more than 75 luxury brands. Hey, Imran. Welcome. Bienvenue. Merci. Now, Ian is Chief Experience Officer of Ledger, whose security technology helps customers protect their crypto assets using bespoke hardware and software. Ian is the perfect person to explain, what exactly is an NFT anyway? So I was a part of a company in the late 90s called Nullsoft that made an MP3 player called Winamp. But this is actually the image of an NFT that I bought on the website Foundation. On the blockchain, the art only has one owner. That's why it's a non-fungible token. Correct. So if you have a photograph series where there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, it matters if you have 1 of 10 or 2 of 10. On the other hand, if I owe you $20, you don't care which $20 I give you. Right. You just want $20 worth of value, right? So non-fungible means it's gotta be the one. So this is a one of one of a Winamp tribute art, which, yes, is displayed on a screen in my living room. And how much did it cost? I spent 1.137 ETH on it. Which ETH is a digital currency. Correct, so that's Ethereum. Ian is uniquely positioned to give us foundational knowledge about the opportunities created as crypto technologies, gaming, and fashion converge. Fashion plays such a big role in helping people express their identity. And if lots of people are starting to spend a lot of time in virtual spaces, it seems natural then that they could use fashion as a vehicle for expressing their identity in those spaces. Does that make sense to you? I think 100%. I think it's inevitable. I think that this is a generational shift, and I look at my 14-year-old, and she has spent the last year and a half living in a metaverse. She doesn't even know that word, right? But her school is on Zoom. She hangs out with her friends online in one form or another, actually in a whole bunch of different forms, right? In Instagram, in TikTok, in iMessage, in Fortnite, in Animal Crossing, in all of these different metaverses, right? And so for them, having a digital collection, it's completely natural. Look what happened to us even, with photographs. We used to take photographs and have them developed and hang them up in our homes. And there were many companies that thought, oh, this digital camera thing, like, who wants that, right? Most kids don't even have physical photos, right? They only have collections of digital photos. And so I think that you could expect the same thing with many physical things. Why would I want a collection of stuff that no one can see?
when I can have a collection of digital stuff that everyone can see. I think for a younger generation, this is just going to become kind of natural and obvious. Do you see, big luxury fashion brands and fashion brands generally, do you see them in the foreseeable future getting into the place where they're just selling virtual goods? I think they will, but to be honest, I think it's a mistake. I would wait longer if I were them. I think it's inevitable, but I think that, the reason that NFTs have taken off at the beginning of this year is because we have these NFT marketplaces. If you don't have a place to display these things, then it doesn't exist. So I think that the progression is more going to be that we start to get, that's why I say I'm excited about the things that happen at scale, where we start to get, a collection of digital goods with our physical goods. We then start to take those into our metaverse worlds. So I think that once I can take that digital shoe and it changes my character in Fortnite, now the dominoes start to fall. And now you can sell me a digital good only, right? But you need that second piece. You need the place for it to live in the digital world before it's really exciting to sell a virtual piece. So I think that if I'm a brand, there's only downside in selling digital pieces right now, because either it doesn't sell for enough money, and that's a bad story, or it sells for too much money and then it's worth less next year, and that's a bad story. Where if I just work on getting digital with physical at scale, the other side of that marketplace will show up, and now digital goods will make sense. What is the underlying instinct or emotion that leads someone to value something that they can't touch? As human beings, we have some innate desire to sort of prove we existed, and those things really happened to us, I think that the digital collectors today, it's so early, they're speculators, but there are, like in art, there are people who see something before anyone else. And I think that any time that you give creative people, when you give a creative community a canvas, it's just a matter of time until they blow your mind. But how will we buy virtual fashion? To understand that question, I consult with the co-founders of The Dematerialized, a Berlin-based digital fashion startup. They explain how the lines between physical and digital realities are blurring. So we like to think of The Dematerialized as the digital department store of your dreams. It's not like a regular online shop. It's something different. It's something that takes you into another space, another dimension through what it looks like, basically. Say I buy something on Dematerialized to wear in the metaverse. How do I put it on and show it off and experience it? Well, there are different avenues. So the first thing is you could wear it on your real self through an AR filter. So that's number one. And that's the part where technology is still, work in progress. It's going to get better and better, we know it. But still, the fidelity won't look like you right now. It will look like you're digitally enhanced, but it's a lot of fun. We can also do like a bespoke fitting in which you get dressed by a digital tailor. By a digital tailor, correct. Or you could take it into a computer game. So right now we have optimized it for a couple of computer games, and then you could take it there and wear it in your avatar. Clothes are a very physical thing. Correct. So why would anyone want to buy a digital dress? I think it takes us back to that dematerializations of goods that we've been seeing since we have digital technologies, that it comes from the gaming world effectively, in which your avatar is part of your personalities. So I think as we, regular people, start transitioning more and more into the virtual world, spending more time in virtual environments, and that barrier between physical and digital starts blurring more and more, and we will start consuming, digital fashion, digital sneakers, digital makeup, digital jewelry as well. I think effectively it's the biggest revolution the fashion industry have seen so far. One of the criticisms about digital is that it's impersonal, or people don't think that it's real. And we create very emotional experiences. The fashion in itself looks quite unreal. So you could have a dress which is on fire, or a dress which is made of water, and that kind of instantly pulls the user in to say, okay, this is different. This is different to what I've seen before on a screen. Say I have created a dress, and this was printed all over my digital dress. How does someone buy it? Can you walk me through it? We're working really hard in making that barrier of entry for regular consumers
super low. Because right now, purchasing an NFT or any crypto asset per se can be a bit complicated. And you need to understand how certain pieces of the technology work. You need to be able to set up a wallet, potentially have Ether in your wallet in order to move your NFTs in the future. So we're trying to minimize all of that complexity to the bare minimum so they can manage the ownership in a very simple way without having to understand how the whole crypto world works. Now I'm on my way to meet someone who has collaborated closely with Corinna and Marjorie. Benoit Pagotto is one of the brilliant new creative entrepreneurs shaping digital fashion. A gamer at heart, he's the man behind one of the most lucrative NFT drops to date. A fine arts graduate and branding expert, Benoit runs Artifact Studios out of Paris. But it was born in the metaverse. I was always a gamer, and I always believed that games were the most innovative and amazing medium you could have. And so that's why I think we're living this moment where I think I'm very, very lucky, because all the stuff I grew up with, I can combine all this knowledge together now to make something I truly, genuinely know how to do it, because it's just combining all of this stuff I've been learning and being passionate about for years. So Artifact is a blueprint of the brand of the future that's evolving in a world where gaming is the main cultural reference. Artifact, in a way, is like a digital atelier. Yeah, in a sense, because when you do 3D and when you do game assets or virtual items, there's a lot of craftsmanship going into it. It's a lot of traditional craft you can just do virtually. So it's sculpting, modeling, texturing. So it's a lot of things you can find as well in traditional fashion, because you have the small hand, les petites mains, you know. So there's a sense of craftsmanship in everything we do. So in a sense, it's an atelier workshop. You sold $3.1 million of virtual sneakers in something like under 10 minutes. 5 minutes, yeah. 5 minutes. Can you walk us through the process to create that and then how you took it to market? We love sneaker culture, and we think it's the fashion item that is the most, culturally broad. It's touching everyone, whether you're a kid from the streets or, now every high fashion brand is, going ham on sneakers as well. And Ferocious, I detected him on Twitter, and I contacted him and I said, hey, do you want to make sneakers? And he said, he said it was his dream since he's a child that to one day make a pair of sneakers. All the designs were done in a week, I think, total. Yeah. Then we put everything back in 3D to show him how it would look like before making physicals. Because the goal was always to sell the sneakers as digital first, but for people to have later on a tangible, reward of having the NFT, which is these shoes, actually. So that's how it happened. Everything was done in a lapse of 2 weeks, from the design to the content to the launch. It was really 2 weeks. We were all surprised that we never expected to make as much. And it happened in 5 minutes, so it was funny because we were just all watching the numbers and seeing everyone buying, and then we took our calculator and said, man, we just made 3 million. What happened? But really everyone was surprised, and I think the really, really great thing was that we are a new brand. We used digital sneakers first as a way to launch a product, and we did that with an 18-year-old artist that no one knew. And we completely changed the game of how you can think of releasing a fashion item or releasing a drop of sneakers. So I think the impact is going to be much, much bigger than the $3 million. The really, really interesting part was the process of how we did it and how we managed to completely, I think, make history at this time. That still today people are making it a reference of, remember that sneaker drop that sold out in 5 minutes for $3 million. The NFT itself is like a subscription service to have exclusive access. Only if you have that item, you can have access to these extra experiences or products we're going to release. Artifact is at the forefront of luxury NFTs, and being a first mover has its advantages. In April 2021, Benoit and his co-founders raised an $8 million funding round led by Andreessen Horowitz, one of Silicon Valley's most storied venture capital firms. Tell me a little bit about the reaction from investors. Silicon Valley does not have a reputation for understanding fashion. Nothing in our business is linked to the legacy business of fashion. And Andreessen Horowitz have been very active in investing in very, very
cool, new, innovative game studios. And actually, they invested from the gaming fund in us. So that's why I think they understood very well that the world of gaming and fashion were merging, but that there's very, very few people who can actually put it together and make that bridge and make something that is culturally impactful and successful as well and finds a product market fit. And us, we demonstrated product market fit with millions of dollars. You mentioned the FOMO from the fashion brands. When they call you, what are they asking you about? What are they trying to learn? How can we learn from you? What can we do together? Some of them, they were just really trying to fish for information for free. And we detected that very, very early. It's a culture they are not understanding, and you can't understand it from one day to the other, so they need to hire the right people. I think it's really an HR problem they're gonna have. And second is just that, it's in any case, at best, it's gonna be their innovation team taking care of it. And honestly, I mean, I didn't meet all of them, but I didn't see innovation coming from fashion brands in a long time. Virtual fashion is clearly a space to watch, but for now, it only attracts a niche crowd. How long will it take before the full vision becomes reality at scale? I think it's just the case where the storytelling gets ahead of the reality. So this is exactly what caused, the dot-com bubble in the late 90s, and the excitement was real and it was deserved. The internet has changed humanity. It just, the storytelling, I think, got a little bit ahead of the reality. There was more work to do before all these things were built up. And I think it's the same here. People want to kind of fast forward to the end. But A, you can't see the end. B, this technology is still really nascent. The way that we do something like NFTs, it's not very mature. I think we will see a lot of power players emerging from completely different places, decentralizing the powers within the fashion industry. There might be an amazing designer in Kenya and is 13 years old. If she or he gets his hands on a computer and can enter the market, then we should be there to allow them to do that. The real application is going to be once we have augmented reality glasses, and you'll be able to see these virtual garments everywhere and, buy them or see who's got an expensive NFT-based fashion item. That's when augmented reality glasses will be mainstream. Us, we do already today, we've just use your phone with Snapchat filters, and the technology is still clunky, but you can see it's going there for sure. That's when it's really gonna start that big shift, I think, towards mainly buying digital items and physical items being more just very, very practical, comfortable stuff that you can wear daily when you spend most of your time in augmented worlds. Historically, fashion has had a poor track record in anticipating and adapting to new technologies and platform shifts. But this time around, the big brands seem to be moving faster. Whether they can compete with the digitally native entrepreneurs defining the space, well, that remains to be seen.